queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Eu sou a professora Desirê e vamos finalmente terminar a nossa análise aqui do Alfabeto Fonético Internacional, o IPA, né? Então, bora macetar! Agora nós vamos falar um pouco das vogais. Como que o IPA apresenta as vogais, organiza-as em relação a todas as línguas existentes no mundo? Bem, as vogais elas são descritas aí, como você pode ver nesse quadrado, né, um quadrilátero aqui, ó, que você pode perceber. E aqui eu marquei propositalmente as que são da língua portuguesa, né, que são as que nos interessam. Então nós temos essas daqui e nós temos de vermelho as que têm a ver com a tensão ou intensidade, mesma coisa, né? Tensão e intensidade. São aquelas vogais átonas. Essas nos extremos são as vogais da língua portuguesa em posição tônica. Então você tem I, E, E, A, O, O, U, né? As do meio aqui, que eu marquei em vermelho, são as que se encontram em posição átona, muitas vezes em posição pós-tônica, né? I, U, A. E eu já fiz um vídeo no meu canal, já tem um tempinho sobre isso, se você não viu, sobre o critério intensidade, em que eu mostro justamente esses símbolos, que não são novos, se você já viu aquele vídeo, eu mostro lá também. Toda vez que ocorrer posição átona da vogal, você tem que usar esses símbolos para não confundir com os outros que indicam posição tônica. E aí, essas regiões aqui nos extremos, esses nomes nas extremidades indicam o quê? Antes disso, você já se inscreveu no meu canal? Se você não se inscreveu, se inscreva e me siga nas redes sociais, @macetando_português, lá no Instagram, te espero lá, hein? Esses nomes, então, na horizontal, tem a ver com a zona de articulação, anterior, central, posterior. E as da posição vertical tem a ver com o grau de abertura da boca. A zona de articulação é a mesma coisa que a anterioridade ou posterioridade da língua. É o movimento da língua na horizontal. E aqui não tem a ver exatamente com a altura da língua, senão teríamos a classificação baixa, média baixa, se lembra? Aqui você tem nomes relacionados ao grau de abertura da cavidade bucal, né? Então é essa parte aqui que vai subindo, vai descendo, e aí você tem vogais que são articuladas para cada grau de abertura da boca. Então, basicamente, é assim que as vogais da língua portuguesa são descritas aqui, nesse esquema aqui feito pelo IPA. Agora que nós já vimos sobre o alfabeto fonético internacional, nós conseguimos resolver essa questão que caiu para professor de língua portuguesa. Vamos ter de ler o texto, né? Não tem jeito, dessa vez a gente tem que ler. E olha o que diz o texto. Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, é só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que coisa mais doida! Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Aqui quem fez foi Jô Soares, né? E aqui temos a referência da revista, em que foi publicado isso e a data. Aqui nós vemos que se trata de um texto que, na verdade, está criticando, né? Sendo sarcástico quanto à ideia de que é só saber falar que você vai conseguir saber escrever em português. Se você sabe falar português, sabe escrever. Então você vê nas entrelinhas essa crítica. E aqui o texto diz o seguinte: com base no texto acima, assinale a alternativa correta. A. O texto demonstra conhecimentos técnicos de um suposto falante no que se refere à transposição da língua falada para a escrita, nas mais diversas línguas. Bem, aqui você tem um conhecimento técnico em transposição da língua falada para a escrita, mas não tem a ver com nas mais diversas línguas. Na verdade, você tem uma transposição feita aqui em relação ao português falado, que foi transposto na escrita exatamente como se fala.
Por isso que a letra A está errada, porque diz que é nas mais diversas línguas e não tem nada a ver com as outras línguas. Aqui é só a língua portuguesa. Por isso que a letra A está errada. Letra B. O texto, ao aproximar a escrita da fala, busca fazer transcrição gráfica. Sim, com a utilização de letras que se aproximam dos sons do dialeto carioca. Opa, peraí! Realmente, esse texto aproxima a escrita da fala, porém, a transcrição gráfica com a utilização de letras não se aproximam dos sons do dialeto carioca. Até porque, como eu comentei nos vídeos anteriores, em um dos vídeos aqui do IPA sobre o alfabeto fonético, eu comentei que o carioca, e eu já falei isso em outros vídeos também, o carioca, ele chia o S quando está no meio da palavra ou no final de uma palavra. Então, por exemplo, essa palavra aqui está grafada com S e não com X. Se fosse uma transposição, uma transcrição gráfica do dialeto carioca na escrita, não seria escreve, mas escreve, desse jeito, escreve. Aqui também, português, não seria com S, seria com X também. Então, não podemos afirmar que está utilizando aqui, ao aproximar a escrita da fala, sons do dialeto carioca, porque não é verdade, senão nós teríamos esse tipo de grafia, e não é o que vemos aqui. Por isso que a letra B também está errada. Letra C. A função da linguagem predominante no texto é a conativa, também conhecida como apelativa. Eu não falei sobre funções de linguagem, mas não precisa, porque é óbvio que não tem como ser função apelativa aqui. Porque, como eu falei anteriormente, e repito, isso aqui, há uma crítica implícita aqui. Não tem nada a ver com função apelativa, é quando você tem um texto que você percebe claramente ou de forma implícita uma propaganda de algum produto, de alguma coisa, e não é o que nós vemos aqui. Então, por isso que a C também está errada. Letra D. O texto, ao transcrever a fala, critica a falsa ideia de que, no português, ao contrário do que ocorre em outras línguas, há estreita semelhança entre os sons da fala e a escrita. Exatamente. Aqui está muito clara a crítica que se faz em relação a quem acredita que quem sabe falar vai saber escrever, que a língua falada está muito próxima da escrita. Isso não é verdade. Ninguém, pelo menos que conheça, né, as regras em geral da língua, vai escrever assim num texto formal. Porque por mais que a gente ditongue algumas palavras e tudo mais, o E termina com I, né? A gente não escreve vontade com I, pelo menos em textos formais, mas sim vontade. D também, não é de, mas na fala é assim. E a pessoa, ao transpor a fala para a escrita, ironicamente está mostrando que é igual, mas não é, né? Nisso ela demonstra que não é, porque de fato não é assim que se escreve formalmente. Então há uma crítica nisso, por isso que a letra D está correta. A letra E diz assim: o texto faz transcrição gráfica do discurso oral, certo? Com utilização do alfabeto fonético internacional? Não, né? Porque nós já vimos nos vídeos anteriores, né? Nesse vídeo também as vogais, e nos outros nós vimos as consoantes que não se aproximam nem um pouco dessas formas aqui. Na verdade, foi utilizado o alfabeto oficial da língua portuguesa e não o alfabeto fonético internacional, porque este alfabeto usa símbolos diferentes do que a gente vê aqui. Por isso que o gabarito é a letra D. Então é isso, queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!